Olá, pessoal, bem-vindo ao Mudando Consciência. Esse canal é para você, aluno da educação básica, do ensino fundamental 2 e do ensino médio, e para você, professor, para vocês que amam a ciência ou simplesmente porque são curiosos e gostam de descobrir coisas novas. E esse canal foi criado por três amigas amantes da educação e da ciência e que acreditam que a ciência pode mudar o mundo. Eu sou a Ana Oi, eu sou a Carol. E eu sou a Dani. e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês de como a ciência mudou a minha vida. Bom, a primeira vez que eu lembro de ciência é quando eu estava no colégio. Aos 10 anos de idade, fui chamada para fazer um projeto piloto de robótica. Nessa época, eu nem sabia muito bem que ciência e robótica eram as mesmas coisas. Mas aí, um pouquinho depois, com 14 anos, no mesmo colégio, no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, eu fui chamada para fazer um outro projeto piloto, chamado Cientista Aprendiz. E nesse, professoras maravilhosas, como a professora Sandra, a professora Suzana, a professora Rita, a professora Eliana, elas me ensinaram que a ciência ela pode realmente transformar a nossa sociedade. E a ciência, ela nada mais é do que um jeito da gente pegar os problemas que estão lá fora na nossa sociedade. A gente observa eles e a gente usa a metodologia científica para transformar esses problemas e solucioná-los. E foi aí que eu comecei a fazer alguns projetos de pesquisa, todos voltados com educação. E o último que eu fiz foi relacionado com educação ambiental, que é a minha grande paixão e por onde eu segui o meu caminho profissional até hoje em dia. Esses projetos me levaram para as tão esperadas feiras de ciência, Febrace, Mostratec, Milset, ISEF, aquelas que a gente tanto espera. E lógico que vieram muitos prêmios, muitas medalhas, muitos certificados, mas não foi isso que realmente mudou minha vida. O que realmente mudou minha vida foi olhar as pessoas que estavam comigo nessas feiras e verem que tinham ideias geniais de outros jovens cientistas que só estavam tentando resolver os problemas do Brasil e do mundo aí fora. E foi isso que me fez voltar para o Brasil depois de todas essas experiências e de todas essas feiras que eu participei e criar uma associação junto com alguns amigos. A ABRIC, Associação Brasileira de Incentivo à Ciência. Essa associação até hoje tem como objetivo incentivar a ciência jovem no Brasil. E hoje em dia ela é coordenada por grandes jovens cientistas aí no Brasil que ainda fazem toda essa diferença. Mas, lógico que a minha caminhada como cientista ela não parou por aí, né? Eu terminei a minha faculdade na Unesp, em Rio Claro, onde eu conheci a Dani, que vocês vão ouvir falar dela daqui a pouquinho, e comecei alguns projetos de estágio. Meu primeiro projeto de estágio, eu criei um projeto de iniciação científica para escolas públicas em Campinas, depois me formei e fui trabalhar como professora de educação tecnológica em um colégio, onde a gente iniciou um outro projeto de iniciação científica com a professora Carol. Vocês vão ouvir falar dela também já já. Com a Carol, eu pude mostrar para ela o meu sonho, o porquê que eu acredito na ciência, porque eu acho que a ciência é transformadora, não só da sociedade, mas dos jovens que fazem ela. E ela super abraçou a minha ideia, e aí a gente começou a trilhar a nossa caminhada. Mas lógico que a vida é cheia de surpresas. E meu namorado foi chamado para vir para a Holanda fazer o doutorado dele, eu vim junto, aonde eu fiz o meu mestrado, e eu continuo trabalhando aqui, ainda com a parte de ciência, ainda com a parte ambiental, que é o meu sonho, mas ainda muito mais acreditando no potencial do jovem transformador. E é por isso que a gente fez esse canal, para mostrar como a ciência é importante e como todos nós juntos a gente pode usar a ciência para sim transformar a nossa sociedade e o nosso mundo. Então eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem assim como a gente e vem junto que vai ser muito legal. Agora que a Ana se apresentou, eu vou contar um pouquinho da minha história também. Eu sou filha de professora da rede pública. Minha mãe era professora tanto do município na educação infantil, quanto no Fundamental 1 na rede estadual de São Paulo. E a minha vida toda foi na escola. Meus avós me levavam para minha mãe poder me amamentar quando eu era bebê nos intervalos de aula dela. E eu nunca saí da escola. Pois é. Eu sou aluna de escola pública e também acho importante falar isso porque esses vídeos que a gente vai fazer para vocês, esse canal também é para você, aluno de escola pública, e para você, professor de escola pública, acreditar que é possível fazer a diferença e a gente tem que acreditar na educação. E na escola pública eu tive professores incríveis que fizeram diferença na minha vida, que me fizeram acreditar na educação como ferramenta transformadora da sociedade. Isso também influenciou muito na minha escolha profissional. Eu escolhi ser professora, fazer pedagogia, e graças a eles eu entrei numa universidade pública, na Unesp,
E foi lá que eu tive contato, meu primeiro contato com cientistas de verdade na universidade. E foi lá também que eu vi que a ciência podia ser empoderadora. Foi meu primeiro contato com a ciência. E aí eu comecei a trabalhar como professora, né? E decidi então fazer mestrado também. E o mestrado foi minha primeira experiência como cientista, né? Fazendo um projeto de pesquisa, investigando, fazendo ciência na prática. Nesse processo, eu já estava trabalhando e fazendo mestrado, eu conheci a Ana. E a Ana foi trabalhar comigo. Eu era professora de tecnologia e a Ana foi trabalhar comigo. E aí ela veio com uma proposta muito legal de fazer ciência com os alunos da educação básica, que era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça. E ela já tinha tido essa experiência. Então foi muito legal implantar esse projeto no colégio onde a gente trabalhava. Eu aprendi muito com ela e aí aconteceu um encontro maravilhoso. Eu acreditava na educação como poder transformador e ela acreditava na ciência como poder transformador. Então a gente uniu essas duas coisas e aí fez tudo sentido na minha cabeça. Muitos alunos que passaram conosco se mostraram empoderados depois de fazer os seus projetos de ciências no Fundamental 2, no ensino médio, alunos de 8º e 9º, alunos do 1º, 2º e 3º colegial, que faziam projetos de ciência e mostravam quão era especial aquilo para eles e o quanto eles mudavam ao longo desse processo. E aí então a gente começou a pensar que muitas pessoas deveriam passar por isso e isso deveria ser uma oportunidade para todos. E aí, infelizmente, a Ana, ou felizmente para ela, né, ela teve que ir para a Holanda para fazer um mestrado e continuar a vida dela, como ela contou para vocês. E aí apareceu a Dani na minha vida para dar continuidade a esse trabalho tão legal que a gente tem feito aí ao longo da nossa jornada juntas, né, no colégio. E agora a gente quer espalhar isso para mais pessoas, para que mais pessoas possam fazer a diferença no mundo e acreditar que a ciência e a educação pode transformar vidas. Agora é com você, Dani. Eu sou a Daniela, sou professora e bióloga e vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Bom, atualmente eu sou professora e sou formada em biologia. Eu acredito que eu tenho escolhido seguir esse ramo porque eu sou de São Paulo e talvez em São Paulo a gente tenha um pouco de ausência aí do contato com a natureza, dessa proximidade com a natureza, e sempre foi uma coisa que eu amei muito. Então sempre foi uma coisa desde pequena que eu pensava em fazer, era a biologia. Por conta da natureza, dos animais, eu sempre gostei muito dessa área. E na minha experiência escolar, um pouco diferente aí da trajetória das meninas, eu já não senti essa mesma valorização da ciência, essa coisa mais crítica dentro da escola, das escolas por onde eu passei. Mas eu tive um professor de biologia durante a trajetória do ensino médio que foi fundamental aí na minha escolha da biologia, de seguir de fato essa estrada, de seguir esse chamado aí pela biologia. Mas o contato em si com a ciência foi uma coisa que eu fui descobrir só na universidade. Então, eu decidi que sim, que eu ia prestar biologia, e foi quando eu passei na Unesp de Rio Claro. Quando eu cheguei na Unesp, até meio perdida, assim, eu comecei a fazer as aulas e depois de um tempo eu decidi que eu queria fazer o meu primeiro estágio. E aí foi onde começou de fato o meu contato com a ciência. Eu entrei no jacarezário da Unesp, trabalhei lá por um tempo com os jacarés, os répteis, que eram uma grande paixão minha desde pequena. Adorei a experiência. Foi onde eu comecei a entender um pouquinho o que é de fato a ciência, como se dá a produção científica, o que é um método científico. Eu não tinha muita noção disso antes de entrar na faculdade, não. Depois de um tempo, eu saí do jacarezário e fui trabalhar no CEIS, que é o Centro de Estudos de Insetos Sociais, que existe na Unesp de Rio Claro. Nesse laboratório, eles estudam os insetos sociais, mas também tem uma área do laboratório que estuda microbiologia e estuda os micro-organismos que são associados a esses insetos sociais. E eu fui trabalhar nessa parte. Ali eu fiquei por 4 anos, foi onde eu desenvolvi a minha iniciação científica, foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar com mais pessoas incríveis que me orientaram e que me fizeram despertar aí esse amor pela ciência de fato, e me mostraram o quanto é importante a ciência, o método científico e a gente fazer a ciência de forma bem feita, ética
e verdadeira, né? E eu sou muito grata por esse período, porque foi aí que eu desenvolvi essa minha paixão pela ciência. Durante esse período, eu também estava cursando a faculdade e eu cursei a licenciatura. Eu não fiz só o bacharelado, fiz também a licenciatura. E ao mesmo tempo, simultaneamente, surgia em mim também uma outra paixão, que era a paixão pela educação, que até então ela nunca tinha se mostrado. Provavelmente ela já estava aqui, mas eu não sabia. E cursando a licenciatura, eu fui descobrindo essa nova paixão também, que é a educação. Terminando a faculdade, eu não fui trabalhar diretamente em escolas, eu não fui diretamente ser professora, essa não era a minha primeira escolha. Eu fui tentar trabalhar em empresa, então eu consegui um emprego em uma empresa como pesquisadora clínica, onde eu trabalhei por um período. E nesse emprego, ele também fortaleceu a importância da ciência para mim e o quanto eu acho necessário trabalhar com ciência, né? E o quanto é importante para mim estar envolvida com a ciência. Eu trabalhava muito com artigos científicos, eu fazia muitas pesquisas importantes envolvendo a empresa, mas de repente surgiu uma vaga no Colégio Rio Claro e eu não sabia até então que era justamente a vaga da Ana, que estava indo para a Holanda. Quando eu fui para a entrevista, eu fiquei sabendo que era a vaga da Ana, e como a gente se conhecia, eu sabia um pouquinho do trabalho que ela fazia lá, e então eu entrei no colégio para dar aula de educação tecnológica inicialmente, junto com a Carol, e iniciação científica. E aí foi quando eu conheci a Carol, que também é uma pessoa que me ensinou muito, assim como a Ana, e me transferiu ainda mais esse amor todo que elas já tinham, né, e que elas trabalhavam na escola da ciência. Ela também passou isso para mim através de tudo que ela viveu com a Ana, e isso chegou até mim, me contagiou, e agora a gente tá aqui, criando esse canal e tentando fazer um pouquinho mais, tentando espalhar ainda mais esse amor que a gente tem pela ciência e essa importância toda da ciência nesse momento tão necessário. Depois de um tempo, eu me tornei professora de ciências, saí da educação tecnológica, a educação tecnológica ficou com a Carol, e hoje eu sou professora de ciências e iniciação científica. E uma das fundadoras aí com as minhas duas amigas e exemplos de mulheres para mim e de cientistas maravilhosas, fundando esse canal, para a gente poder falar um pouquinho mais da ciência e de como ela é importante e de como a gente acredita nela. Bom, gente, o que a gente vai fazer para o próximo vídeo, então? Como é que a gente vai explicar o método científico? Ai, não sei. Como será que a gente consegue, assim, explicar Dani, o que é você vai ciência? fazer? Eu tô comendo manga. Quer? Com leite? Por quê? A minha avó dizia que quem come manga com leite morre. Nossa, Ai, mas já é bobagem isso aí. Eu gente. sempre comi, nunca aconteceu nada. Não Que é bobagem, não. loucura. Tudo que a minha avó dizia tem uma certa razão. É melhor você não comer. Ainda mais agora, nesse período de quarentena que a gente tá vivendo. Ah, mas qual que é a explicação científica por trás disso? Que bobagem, gente. Não sei. Eu também não sei. Eu sei que a minha avó dizia. Gente, então vamos fazer o seguinte? Vamos usar a ciência para desvendar esse mistério? Para isso, não perca o nosso vídeo, que vai ser por que a ciência é importante, desmistificando as fake news. Venha com a gente!